Quando nós pensamos na palavra de Deus, há muita coisa que se pode entender e aprender. E no caminho nós vamos aprendendo até que o Senhor nos leve para Ele. Então há tantas coisas para serem descobertas, mas há uma coisa que precisa vir ganhando no nosso coração um foco melhor. E Pedro teve a graça e a oportunidade de explicar isso. A igreja, naquela época, quando Pedro falou isso para o povo, havia uma perseguição, havia um sofrimento, havia doutrinas várias perseguindo a vida da igreja, e Pedro teve a oportunidade de dar uma palavra que, quando eu li, se tornou pontual para mim. Está em 2 Pedro 1, começando no versículo 10 e depois o 11. Diz assim: por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum. Olha só, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, não vamos tropeçar e vamos ter uma entrada amplamente suprida no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ora, nós queremos isso. Então, aqui nós precisamos ter um foco. O que é minha vocação? A vocação é chamamento, é escolha, é predestinação, é aquela escolha antecipada. Isso é vocação. Então, eu posso dizer para qualquer um, como eu devo dizer para mim mesmo: eu tenho uma vocação. Aí se você pergunta, bem, qual é a minha vocação? Eu faço uma pergunta: eu fui chamado para quê? Antes da fundação do mundo, eu fui predestinado para quê? E aí está aqui uma referência esclarecedora para nós, que é uma referência muito clara. E ela diz assim, Efésios capítulo 1, nos versículos de 3 a 6. Eu vou só pensar alguns versículos aqui para ficar mais prático para nós. Diz assim, assim como nos escolheu nele, Efésios 1, vamos começar no versículo 4 para ficar mais específico. Efésios capítulo 1, 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. O que é isso? Isso é um plano, é um projeto de Deus. Antes da fundação do mundo, nós fomos planejados. Para quê? Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo. Então, se você me perguntar, você foi escolhido para quê? Eu te diria, para ser santo e irrepreensível diante de Deus, para ser filho. Eu fui escolhido para ser um filho de Deus. Então, o primeiro pilar da minha vocação, do meu chamamento, é que eu fui predestinado para Deus. Então, eu preciso conhecer Deus. E uma hora nós podemos falar mais sobre isso. O segundo pilar dessa vocação está em 1 Coríntios, olha que esclarecedor. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, 13, mas tem outros versículos aqui. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer grego, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então, aqueles que Deus predestinou para Ele como filho, Deus batizou num corpo. Mas, versículo 18, Deus dispôs os membros no corpo, colocando cada um deles como lhe aprouve. Quem que fez isso? Deus. E fez como lhe aprouve, quer dizer o quê? Como Ele quis. Versículo 24, contudo, Deus coordenou o corpo. 25, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre,
todos sofrem com ele. E aí Paulo vai discorrendo, porque esse é o propósito de Deus para a minha vida, que eu viva num corpo, e eu cuide do corpo, e seja cuidado pelo corpo. Terceiro, João 15:16. Olha que palavra esclarecedora e pontual. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Quando que ele escolheu? Antes da fundação do mundo. Eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Eu fui designado, isso é pontual. Então, na minha vida, as coisas não são a esmo. Eu fui designado para dar fruto. Então, eu fui escolhido para ser filho, eu fui batizado como membro e eu fui designado para ser testemunha de Cristo, onde eu vivo e por onde eu ando. Isso é a minha vocação. Fazendo isso, tendo esse foco, nós não vamos tropeçar e vamos ter uma entrada amplamente suprida no reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que devemos viver e assim que devemos levar e influenciar nossa família. Então, olhando para a palavra, você é um escolhido para ser filho. Você não foi solto, você foi colocado num corpo. E você tem uma missão, ser um testemunho, proclamando o evangelho que resolve a vida do homem. E Deus nos abençoe no cumprimento da sua palavra.